Olá, pessoal. Muito boa tarde. Meu nome é Guilherme Kremer. Trabalho no Abrigo Teresa de Jesus e hoje, atendendo a um gentil convite do nosso Grupo Espírita André Luiz, irei fazer uma reflexão acerca do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 4, que nos apresenta algumas passagens de Jesus que nos falam da reencarnação. Antes, entretanto, gostaria de iniciar o nosso momento de reflexão lembrando uma grande personalidade do século XX que viria até a desencarnar em 2016, que foi Elie Wiesel. Elie Wiesel acabou ganhando, em 1986, o Prêmio Nobel da Paz pelo conjunto de sua obra. Ele escreveu cerca de 57 livros, procurando manter viva na memória da humanidade aqueles horrores que aconteceram no Holocausto, para que isso não viesse a acontecer de novo. E também, no seu movimento, ele sempre ficou ligado àquelas causas das minorias. Por essa razão, em 1986, ele acabou ganhando o Prêmio Nobel da Paz. Esse trabalho dele teve início em 1956, quando ele começou a perceber que aqueles horrores, as quais ele vivenciara, começavam a ser esquecidos pelo mundo ocidental, pela humanidade. Por essa razão, ele escreveu um livro e depois escreveria mais outros 56, como lhes falamos, que tem o título A Noite. E gostaria de falar um pouco sobre esse livro para detalhar um acontecimento que ele acabou testemunhando. Ele nasceu em 1928 na Romênia, na Transilvânia, filho, evidentemente, de família judaica, tinha mais 3 irmãs, e sempre, como jovem, tiveram o ideal de desenvolver dentro de si os valores religiosos do judaísmo. Ele queria até ser um judeu ortodoxo, estudava muito, era muito incentivado por sua mãe. Seu pai o incentivara também, mas para um outro lado, mais para a literatura. Ele até comentava que a sua mãe o incentivava a fé e seu pai o incentivava a razão. Entretanto, em 1939, acabou tendo início a Segunda Guerra Mundial. E eles, então, a sua família, em 1944, em maio, por volta desse mês, eles acabaram sendo presos pelos nazistas e foram encaminhados para o terrível campo de Auschwitz. Lá, 2 das suas irmãs e a sua mãe viriam a desencarnar. Ele e seu pai depois iriam ser transferidos para um outro campo chamado Buchenwald. E nesse campo de concentração, seu pai também acabaria desencarnando. Ele narra no seu livro A Noite que logo na primeira noite que ele teve em Auschwitz, ele pôde notar, através de uma janela de vidro, aqueles rolos de fumaça branca que ascendiam aos céus. E aí ele teve o entendimento de que aquela fumaça representava também os seus sonhos que estavam sendo esfacelados naquele momento de ser um judeu ortodoxo, por causa daquela situação terrível que ele iria iniciar a experimentar e a vivenciar. Ele narra na noite um acontecimento muito infeliz que ele teve que testemunhar. Durante a sua estada, a sua permanência forçada no campo de Auschwitz,
aconteceu de uma sabotagem numa casa de força. E, evidentemente, os guardas da Gestapo resolveram fazer uma investigação para tentar prender quem realizara aquela sabotagem. E chegaram à conclusão que talvez fosse um capataz de uma das alas daquele campo. E esse capataz tinha também uma ligação muito grande com um menininho holandês. E, voltando do trabalho um dia, trabalho forçado, eles foram reunidos num campo lá de Auschwitz, todos aqueles prisioneiros, para testemunhar a morte tanto daquele capataz como também daquele menino jovenzinho holandês. E todos estavam ali perfilados, cansados, evidentemente, surpreendidos. Viram aquele rapazola subir o cadafalso com aquela tez bastante clara, úmida, pálida, com um olhar meio absorto. Ele acabou, então, sendo enforcado. E mais, ele tinha pouco peso, então ele ficou ali se estertorando vários minutos, e todos tinham que ficar observando aquela cena macabra. Foi quando então narrou Elie Wiesel que atrás dele um religioso judeu começou então a exclamar diante do que ele estava vendo: aonde está Deus? Aonde está Deus? Gritava desesperado aquele homem. E nós extraímos esse acontecimento para pontuar que esse é o grande questionamento que as pessoas fazem diante do mal, como também das situações da vida. Isto é o grande questionamento filosófico que tem sido feito ao longo do tempo, principalmente pela filosofia religiosa, acerca da presença do mal diante de um Deus com atributos, de um Deus bom, de um Deus poderoso, como também das diferentes situações que acontecem na vida. Provavelmente aquele religioso estava também a se questionar por que aquilo estava acontecendo com ele. Nós sabemos que esses dois pontos, a presença do mal, como também as diferentes situações da vida que experimentamos, são as duas principais questões que a filosofia religiosa tenta resolver, como também, principalmente a partir do século XVIII, com o racionalismo e o iluminismo, isso ficou mais acentuado. Ora, sabemos, e vamos começar com a presença do mal, sabemos que esta é uma questão que ainda está em debate, ela não está equacionada, porque, evidentemente, não se tem o conhecimento da doutrina espírita, porque foi equacionado pela doutrina espírita esse posicionamento, a presença do mal, mas sabemos que desde os filósofos da antiguidade se faz essa discussão da maldade e da presença de um ser superior. Evidentemente que essa ideia e essas composições de visão foram sendo formadas ao longo do tempo. Os filósofos gregos, como Sócrates, principalmente Platão, falavam que o mal não existe, o mal é a ausência do bem. Isso foi pontuado muito também por Santo Agostinho, porque ele também ficava atordoado com essa questão, talvez fosse a questão que o mais o atordoasse. Aliás, ele foi ser maniqueísta por causa disso, porque o maniqueísmo ele estabelece que o mundo tem dois poderes, um positivo e um negativo. O negativo seria mais as questões da matéria, e o positivo seriam as questões do espírito. O positivo, o bem, o negativo, o mal. E assim teriam como se fossem dois módulos ou dois mundos que lutassem entre si. Isso era a visão maniqueísta desse dualismo, e por essa razão isso atendeu
de certa maneira, o intelecto de um jovem Santo Agostinho, que logo depois se apercebeu de que isso não tinha razão de ser e abandonou o maniqueísmo e depois, como sabemos, se converteu ao cristianismo. Entretanto, a visão do Deus com todos os seus atributos permanecia sendo atacada, e principalmente a partir, como lhes falei, a partir do século XVIII, com o surgimento do racionalismo, do iluminismo racionalista, porque começava a surgir esses questionamentos de uma forma muito mais grave, muito mais intensa. Evidentemente que com o racionalismo a Bíblia já não tinha mais a razão. E evidentemente, se a Bíblia não tem mais a razão, ela tem que ser comprovada. Não bastava apenas a fé, evidentemente que esse assunto voltou a um debate bastante intenso. E esse debate até foi bastante motivado porque aconteceu em 1755 na Europa, mais precisamente em Lisboa, porque em novembro, 1º de novembro de 1755, ocorreu o famoso terremoto de Lisboa. Foi um terremoto seguido de uma tsunami. E depois ainda teve um grande incêndio, quer dizer, foi terremoto, tsunami, incêndio. Destruiu Lisboa de uma forma bastante grande, morreram, não se sabe exatamente quantas pessoas, mas em torno aí de 30, 40 mil pessoas. E isso trouxe um impacto muito grande na Europa, até porque Lisboa era a capital europeia mais religiosa. Tanto assim que esse acontecimento mereceu reflexões de vários pensadores, principalmente de Voltaire, na França. Bem conhecemos esse grande pensador e filósofo chamado Voltaire. E lá da França, sensibilizado com o que acontecera com Lisboa, resolveu fazer até um poema, lembrando nesse poema o que é conhecido como paradoxo de Epicuro. Ora, Epicuro foi um filósofo grego que viveu e nasceu em Samos, e ele viveu por volta do século III a.C. E ele afirmava o seguinte, que se Deus tem os seus atributos, por exemplo, 3 grandes atributos, se 2 atributos são verdade, diante da maldade, o terceiro sempre será falso. Por exemplo, vamos pegar esse acontecimento do terremoto de Lisboa. Ora, se Deus é onisciente, ele sabia o que iria acontecer. Se ele é onibenevolente, como todos nós sabemos que é, mas acontecendo o terremoto, por que ele deixou acontecer? Ele não poderia ter impedido, então ele não é onipotente. Então, se 2 são verdade, perante a presença do mal, o terceiro atributo é falso. Evidentemente que isso foi, ao longo do tempo, sempre muito debatido e só foi também equacionado pela doutrina espírita, que evidentemente também fez a sua abordagem sobre o mal, com essa visão do mal como ausência do bem, e o mal sendo engendrado pela própria criatura através do seu livre-arbítrio, aliás, visão que também encontramos em Santo Agostinho, lá no século III, no século IV. Evidentemente que existe ainda o mal físico, por exemplo, os grandes flagelos, que a doutrina nos dá, então, aquela visão maravilhosa do progresso da humanidade, sendo esses flagelos, quando não são engendrados pelo próprio homem, eles vêm, evidentemente, para promover o progresso. Não é nem o mal, é para uma promoção do progresso humano. Essa é a grande visão que a doutrina espírita nos trouxe, explicando até que esse paradoxo não tem a sua razão de ser. De qualquer maneira, sabemos que a presença do mal continua a ser motivo de grande debate, porque, infelizmente, os princípios da doutrina espírita, codificada por Kardec no século XIX, elas não têm a disseminação que nós gostaríamos que ela tivesse.
o percentual de pessoas que são espíritas é um percentual mínimo. Estamos falando apenas com relação à cristandade no mundo. Nosso percentual é mínimo. Evidentemente, temos que, como somos abençoados com o entendimento da doutrina espírita, devemos também procurar, sem aquela necessidade de angariar prosélitos para a doutrina espírita, porque ela não precisa disso, mas que nós possamos, se for sempre possível, levar esse conhecimento, esse entendimento para a maioria das pessoas que nós temos relacionamento, principalmente através da nossa exemplificação. Porque o exemplo é certamente o fator que mais promove a educação. Você ser o exemplo para alguém daquilo que você acredita, por aquilo que você tem no seu entendimento. Então, a questão do mal continua, como lhes falei. E a outra questão é a diferenciação das situações da vida. Existem situações que nos deixam realmente perplexos. E muitas vezes, elas funcionam como se fosse um enigma nas nossas vidas. Por quê? Tudo que eu vivo tem essa determinada característica, enquanto que outros, as características são outras, ou são mais positivas, ou, quando olhamos para baixo, as situações são muito negativas. E, diante desses enigmas, muitas vezes desfalecemos. Muitos acabam caindo, eles acabam rumando para os vícios, enquanto que outros, infelizmente, e sabemos que os indicadores são bastante significativos, acabam engendrando ou trilhando o caminho do suicídio, que também é lamentável. É porque não consegue resolver esse enigma. Eu me lembro até, me vem aqui agora, aquele famoso drama escrito por Sófocles, que foi um dos maiores dramaturgos gregos. Ele viveu aí por volta do século IV a.C., escreveu muito. Era um homem de família equilibrada, tinha até posses, e naquela época haviam competições de trabalhos dramáticos. Ele ganhou várias dessas competições, e o seu trabalho mais conhecido é o titulado Édipo Rei. Ora, Édipo foi filho de dois reis de Tebas, o rei Laio e a rainha Jocasta. Quando Jocasta ficou grávida, Laio ficou muito feliz e resolveu ir até o oráculo de Delfos, na cidade de Delfos, que tinha como protetor o deus Apolo, para arguir a espiritualidade aos deuses, qual era o destino daquela criança que estava por nascer. E quando ele lá esteve, ele teve a notícia ruim de que aquela criança estava destinada a matar seu pai, ele, Laio, e casar-se com sua mãe, Jocasta. Ele retornou, então, para Tebas bastante aflito, preocupado, e acabou, então, idealizando a ação de assassinar a criança, mas ele não teve forças, evidentemente, e resolveu, então, abandoná-lo num caminho. E essa criança acabou sendo abandonada, e ela acabou sendo achada também por um mercador que levou, então, para Corinto, e quis o destino que essa criança acabasse adotada pelos reis de Corinto. E o tempo passou. Já jovem, um jovem adulto, durante uma festividade com seus amigos, que evidentemente influenciados pela bebida, acabaram lhe contando aquilo que ele desconhecia. Ele era um filho adotivo. E isso causou grande surpresa a Édipo, que foi ter com seu pai, o rei de Corinto, que procurou tranquilizá-lo, que aquilo não iria influenciar nada, porque ele o considerava seu filho verdadeiro, enfim. Mas foi a resposta do rei de Corinto. Entretanto,
Édipo ficou com aquilo dentro de si, ele ansiava saber quem eram seus pais. E resolveu então ir novamente ao oráculo de Delfos, nesse caso, para fazer a mesma pergunta que estava martelando o seu interior. Ele foi perguntar para os deuses quem eram seus pais. E lá recebeu também a mesma resposta que fora dada para Laios há tempos atrás, que ele estava destinado a matar seu pai e casar-se com sua mãe. E aí ele resolveu abandonar Corinto, porque ele queria evitar isso, ele estava pensando que seriam seus pais adotivos. Ele resolveu abandonar Corinto, porque ele queria, evidentemente, evitar qualquer situação que algo assim acontecesse. E nessa fuga, então, ele acabou se encontrando com a delegação de Tebas, com o rei, onde se encontrava o rei Laio, e por uma situação do drama, ele acabou lutando e acabou também matando o rei de Tebas, que na verdade era seu pai. E resolveu ir até Tebas, porque ele soube, através das pessoas que constituíam essa delegação, que Tebas estava sendo afrontada por uma esfinge. Nós sabemos que a esfinge está em toda a cultura antiga, egípcia, grega, enfim, são seres híbridos, né? Humanos e animais com rabos de tipo uma cobra, enfim, são seres híbridos. E no caso do drama de Sófocles, essa esfinge, ela ficava nas rochas de entrada da cidade. E quando a pessoa se aproximava, um viajante, essa esfinge voava até esse viajante e trazia um enigma. Se você não conseguisse decifrar esse enigma, você seria destruído. É muitas vezes que acontece conosco diante dos enigmas da vida, que nós não conseguimos entender e somos destruídos. É preciso equacionar, resolver esse enigma. E foi o que Édipo tentou fazer. Ele foi até Tebas e, quando se aproximava, veio a tal esfinge e lançou a ele, então, o enigma, que é um enigma, assim, até não é muito difícil de se resolver. Né? Parece aquele o que é das crianças, né? E era a pergunta da esfinge. Qual é o ser que ao nascer do dia tem 4 patas, ao meio-dia tem 2 e ao final da tarde tem 3 patas? E o nosso Édipo acabou resolvendo o enigma, afirmando que é o homem, que quando ele nasce ele engatinha, depois ele começa a andar com suas 2 pernas e ao final da vida, então, ele precisa de uma muleta ou de uma bengala. E ele resolveu esse enigma destruindo a esfinge. E ele entrou, então, muito reverenciado em Tebas e acabou casando-se com Jocasta, que era sua mãe verdadeira. O drama depois, ele soube da realidade da situação e acabou, então, vazando seus olhos. Jocasta acabou se suicidando. É um famoso drama. O drama, eu acho, grego tinha até uma visão assim de a criatura realizar uma catarse emocional. Tinha essa visão, porque era um grande drama. De qualquer maneira, devemos mencionar que Sófocles fez esse drama não muito visando a questão do enigma. Eu estou centrando na questão do enigma diante da situação da vida, que muitas vezes, para a maioria das pessoas, é um enigma. Mas Sófocles, quando idealizou esse grande drama, ele pensava no fatalismo, porque naquela época, na antiguidade, o entendimento era que o destino das criaturas já estava totalmente desenhado pelos deuses. Isso é fatalismo. O que quer que você fizesse não interessava, já estava traçado pelos deuses. A doutrina espírita depois veio nos mostrar, Santo Agostinho também, que não é bem assim. Nós temos o nosso livre-arbítrio, mas o entendimento da antiguidade era um entendimento basicamente fatalista. Por essa razão surgiram sempre aqueles artifícios na antiguidade, ler vísceras de animais, enfim,
ler, interpretar os sonhos para você tentar entender o que os deuses estavam reservando para você. Porque não adianta. Se o Deus reservou, você não escapa. Isso é o fatalismo. A doutrina espírita nos ensina que o fatal apenas para nós são as situações que nós definimos antes de reencarnar. As nossas provações, as nossas expiações são fatal. E mesmo assim, através do nosso procedimento, nós podemos minorar muitas vezes as situações e, quem sabe, até podemos afastá-las através da nosso procedimento, através da nossa própria merecimento em cima daquilo que realizamos em favor do próximo, em favor do bem. Evidentemente que essa era a visão de Sófocles, mas eu quis recordar essa história e me veio aqui agora para que nós pudéssemos entender a percepção das pessoas diante dessas situações inusitadas da vida, essas diferenças todas. Por que uns sofrem, outros não sofrem? Porque, na verdade, esse enigma também foi resolvido pela nossa doutrina dos espíritos, pela doutrina espírita. Porque a doutrina espírita nos apresentou a reencarnação que consegue equacionar para o nosso entendimento, para a nossa razão, a justiça divina. Evidentemente, sabemos que a doutrina espírita não inventou a reencarnação, é uma lei bastante antiga, é uma lei biológica quase universal, e ela não trouxe nada de novo. Aliás, a reencarnação no segmento ou assim na cultura oriental, ela tem um trato muito grande. Muitas religiões adotam a reencarnação, têm a crença na reencarnação. E é interessante, queríamos colocar com relação a essa questão da crença, porque o percentual de pessoas que, embora não sendo espíritas, acreditam na reencarnação, o percentual vem crescendo bastante. E os números são bastante bem favoráveis para o conhecimento da reencarnação. E tudo porque a reencarnação consegue equacionar. Nós conseguimos entender a justiça divina. E coube a doutrina espírita, através de Allan Kardec, colocar para todos, de uma forma bem estruturada, todos os aspectos relativos à reencarnação. E nós, espíritas, não temos esses enigmas da vida, porque sabemos que nós vivemos hoje aquilo que semeamos no passado e certamente iremos experimentar e vivenciar no futuro aquilo que nós estamos semeando hoje. Então a doutrina espírita nos trouxe esse entendimento. Mas como lhes falei, muitas pessoas, mesmo não sendo espíritas, elas são favoráveis, elas gostam da reencarnação por esse fator de ajustamento que ela traz ao pensamento da criatura diante daquilo que acontece. As criaturas começam a entender a justiça divina. Bem sabemos que Jesus, que nos trouxe a segunda revelação, como nos orienta Allan Kardec, a primeira foi a lei mosaica, uma revelação muito baseada naquilo que nós não devemos fazer, muito baseada na justiça. A segunda revelação foi trazida por Jesus, muito nos colocando aquilo que devemos fazer e baseadas no amor. E a terceira grande revelação nos foi trazida por Allan Kardec, pelos espíritos, nos apresentando o entendimento do que porque devemos fazer aquilo que Jesus nos ensinou, isto é, trazendo uma visão da verdade. E o mestre, evidentemente, ele pontilhou o seu ensinamento com visões relacionadas à reencarnação. Na antiguidade, principalmente aí a partir do século IV a.C., quando começa realmente a se desenvolver o entendimento da imortalidade da alma, em várias regiões, sabemos que um pensamento importante não surge apenas de um determinado local, mas em várias regiões. Apareceu para os filósofos gregos, também surgiu junto ao profetismo judaico, aí por volta do século IV
V antes de Cristo, essa visão da imortalidade da alma começou também a ter aquele entendimento de que a criatura retornaria, numa forma ainda primitiva de entendimento da reencarnação. Entretanto, bem sabemos que o entendimento geral da reencarnação estava muito relacionada à expiação. Isto é, se você era uma criatura que tinha um problema qualquer de saúde, ou uma dificuldade muito grande, você é um espírito impuro e, evidentemente, está colhendo aquilo que semeou, então você está no momento de expiação. Evidentemente, essa era um pouco da tonalidade do pensamento à época de Jesus. Sabemos que o mestre, no famoso diálogo que ele teve com um doutor da lei jovem, que evidentemente tinha uma cabeça mais aberta, que era Nicodemos, ele trouxe um relato bastante impressionante sobre a necessidade da reencarnação. Esse relato Allan Kardec estudou e inseriu no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós gostaríamos de pontuar um pouco desse debate, nem foi debate, né? Porque Jesus falava e o Nicodemos ficava perplexo, Jesus falando, né? Acerca da reencarnação. Porque sabemos que Nicodemos foi ter com Jesus à noite, evidentemente, embora mente aberta, era mais favorável você ter com Jesus à noite, num momento discreto. E Jesus, então, falou para um aturdido e surpreendido sacerdote, o nosso Nicodemos, doutor da lei, de que para a criatura chegar a Deus era necessário nascer de novo. E Nicodemos ficou, mas como isso pode acontecer? E aí Jesus afirmou, em verdade vos digo que quem não nasce da água e do Espírito não pode chegar a Deus. Evidentemente mostrando para Nicodemos, com esse nascer da água e nascer do Espírito, ele quis sintetizar que a cada reencarnação, isto é, nós nascemos não apenas com um princípio material, mas sim com um princípio espiritual e um princípio material. E é interessante que Jesus quis simbolizar o princípio material falando da água. Aliás, a humanidade sabe que onde tem água tem vida. Aliás, quando fazem pesquisa de vida em outros planetas, eles procuram identificar a presença de água. Mas eu gosto de lembrar muito uma experiência que foi realizada na década de 60 por um cientista americano da Universidade de Chicago, chamado Stanley Miller. Ele resolveu fazer o seguinte: ele quis saber o que teria acontecido há bilhões de anos atrás na superfície da Terra. Então, o que ele fez? Ele fez uma espécie de um experimento, um equipamento de laboratório, onde ele colocou vapor superaquecido, colocou outros gases que na cabeça dele estariam presentes nesse período na Terra e colocou alguns eletrodos para simbolizar aí a energia elétrica, simbolizando assim a presença dos raios. E deixou aquele vapor superaquecido dentro do seu laboratório. Tinha uma janela em quartos para você fazer uma observação e, evidentemente, que o vapor ele foi se resfriando, ficou aquela água quente no fundo, e ele começou a observar aquela água no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia. Enfim, do terceiro para o quarto dia, ele pôde observar que a tonalidade da água se modificou. A água havia se tornado alaranjada. E ele se surpreendeu, pesquisou e identificou estruturas celulares orgânicas simples. Isso é a famosa sopa de Stanley Miller, né? E mostrando que a estrutura celular material ou biológica, ela teve início na água. É o princípio material. E, evidentemente, que essa experiência depois foi realizada por outros cientistas que até
conseguiram obter estruturas celulares complexas. Entretanto, esses cientistas se debatem na grande questão. Eles conseguem obter as estruturas, mas eles não conseguem dar a vida. É porque eles não leram o Evangelho. Se eles tivessem lido o Evangelho, no famoso diálogo com Nicodemos, eles iriam aprender de Jesus que é necessário nascer da água e do Espírito. Assim, quando nós mergulhamos na matéria, nós não somos apenas um corpo. Nós temos um princípio material, mas principalmente temos um princípio espiritual. E depois Jesus continuou mais um pouquinho à frente, lembrando que aquilo que nasce da carne é carne e o que nasce do espírito é espírito. Jesus nos falava aí da hereditariedade. Evidentemente, nós temos uma hereditariedade herdada de nossos pais, com certeza, são as nossas características, né? Mas nós temos também uma hereditariedade espiritual. E assim se processa a lei, porque nós sabemos que o nosso corpo é reflexo do nosso perispírito, o nosso perispírito é reflexo da nossa mente. E, evidentemente, se nós temos as nossas culpas, os nossos problemas, isso é a nossa herança, né? A nossa DNA espiritual em cada reencarnação, evidentemente isso irá afetar também a nossa forma orgânica. Então nós temos uma bagagem espiritual e temos evidentemente também uma bagagem material vinda de nossos pais. Isso a ciência sabe, bagagem material ela sabe, bagagem espiritual não. Evidentemente que essa visão de Jesus foi muito bem esclarecida por Allan Kardec, e o mestre ainda nos trouxe umas frases assim diferentes, quando ele afirmou, olha, o vento sopra, você escuta o seu som, mas você não sabe de onde ele vai, nem para onde ele vem. Nem onde ele vai, nem para onde ele... Perdão, nós escutamos o som, não sabemos de onde ele veio e não sabemos para onde ele vai. Lembrando que em cada reencarnação nós temos um esquecimento relativo. Não sabemos de onde viemos, temos esse esquecimento fundamental. Aliás, muitas pessoas até questionam a reencarnação por causa desse esquecimento. Esse esquecimento é fundamental. Imagina, nós temos que nos retificar com outros espíritos, até numa situação familiar. Como é que isso seria possível se eu tivesse a recordação exata do que ele fez na outra? Isso seria sempre um empecilho a um congraçamento, a um avanço, a um progresso. Então, esse esquecimento é providencial. Evidentemente, em determinadas situações, você pode ter até uma noção, para que, por exemplo, elucidar algum problema atual, às vezes isso é possível. Mas o esquecimento é regra geral e é bastante importante. Evidentemente, não sabemos como será a nossa próxima reencarnação. Sabemos que teremos uma próxima reencarnação, mas não sabemos bem como será. Evidentemente, temos que ter bem o entendimento, como já comentamos, que nós estamos semeando nessa vida o que iremos colher na próxima. Assim como estamos colhendo nessa vida aquilo que semeamos na anterior. Então vejam que esse debate de Jesus com Nicodemos foi bastante impressionante. Gostaria também de destacar aquilo que já mencionei, aquele entendimento que é a época de Jesus e que daqueles que tinham essa percepção da reencarnação, de que o entendimento deles, evidentemente, era bastante primário. Hoje, com a doutrina espírita, nós temos um conhecimento muito maior, mas naquela época eles entendiam que esses problemas mais graves estavam sempre relacionados a um processo de expiação. A doutrina espírita nos esclarece que nós temos 3 processos, normalmente ligados a nossa mergulho na matéria. Ou nós estamos em expiação, ou nós estamos em provação, e todos nós temos as nossas missões. Todos nós temos que dar o nosso contributo para o progresso coletivo e da nossa própria Terra. São as nossas lutas, os nossos esforços aqui na matéria. Mas nós temos as nossas expiações e provações.
A expiação tem um caráter diferente da aprovação. A expiação é um decreto-lei, isto é, você errou, tem que pagar. Então, essa é a visão da expiação. É sempre uma cobrança. E na Terra também, nós temos a oportunidade da provação. A provação tem uma visão diferente. Eu estou sendo testado no desenvolvimento de um dom de Deus. E nós sabemos que expiação eu posso cumprir ou executar tanto no mundo material, no mundo espiritual, tanto faz, que é basicamente sofrimento. Mas provação não tem jeito, é só na Terra. Então o espírito vai se desenvolvendo no mundo espiritual, mas tem um momento que ele tem que reencarnar para que ele possa testemunhar que esse desenvolvimento já é uma construção sua. Porque nós só vamos ser cobrados, provados, quando estamos em convivência com espíritos que nos incitem a isso. Como é que eu vou ser provado lá no mundo espiritual se os grupos de convivência são sintônicos? O espírito bom convive com o bom, o espírito de sofrimento com o espírito de sofrimento. O bom não consegue, ele não convive, é até físico, não consegue conviver com o espírito de sofrimento. O espírito de sofrimento nem vê um espírito superior, equilibrado. Ele pode até sentir uma vibraçãozinha boa, mas ele não vê. Vemos pelos livros de André Luiz que eles adensam o perispírito para que eles possam ser vistos. Então, como há uma convivência? E como é que você vai testemunhar que você é humilde convivendo entre humildes? É a mesma coisa de você ser espírita em centro espírita. É muito mais fácil. Nós somos chamados a ser espíritas não no centro, mas fora do centro. É lá que nós vamos mostrar se somos verdadeiramente espíritas. É o mesmo caso da aprovação. Eu tenho que descer, mergulhar nas vibrações da matéria, e pode ser um santo, ou pode ser um espírito inferior, convivendo numa mesma família, estão todos na mesma nível vibracional, no nível material. Porque nós pensamos que está tudo parado, mas está tudo se movimentando, está tudo vibrando, até no mundo material. Então, aí sim, existe uma convivência entre um espírito superior e inferior, e aí você vai testemunhar verdadeiramente a sua humildade, sua caridade, sua misericórdia. Isso que nós chamamos de provação. A época de Jesus, como colocamos para vocês, tinha esse entendimento muito que se você tem um problema, se você é paralítico, você é cego, se você é leproso, ali está um espírito em expiação. E quando Jesus passou em Jerusalém uma vez e foi na piscina de Siloé, Jerusalém tem várias piscinas para uso próprio de água ou mesmo para a purificação daqueles inúmeros fiéis que se dirigem para Jerusalém durante as grandes festividades. Uma delas é a piscina de Siloé. E lá tinha um cego de nascença. E quando Jesus passava com seus apóstolos, os apóstolos perguntaram para Jesus: Mestre, quem errou para que esse homem assim nascesse? Reparem, estavam ligando a cegueira ao erro. Então, expiação. E aí Jesus trouxe a resposta simples: não, ninguém errou para que esse homem assim nascesse. Não tinha expiação. Ele nasceu assim para que as obras de Deus nele se manifestem. Isto é, ele estava em provação. Aquele homem estava em provação, não estava em expiação. Ele estava assim para que os dons de Deus nele se manifestassem. Então, Jesus também nos trouxe uma visão importante, acrescendo aquele entendimento mais primário da expiação, somente colocando para a humanidade a aprovação, com essa passagem do cego da piscina de Siloé. Sabemos que no mergulho do espírito na matéria é como se fosse uma viagem, né? Os filósofos, cristãos, enfim, sempre veem essa passagem na Terra como uma grande travessia do espírito dentro de um corpo, né? E evidentemente que nessa viagem nós trazemos os nossos valores interiores, os dons de Deus que já desenvolvemos, como também os nossos vícios.
Essa é a nossa bagagem de uso pessoal. Parece aquelas malas de 2 compartimentos, vícios e virtudes, né? Nós temos que retornar ao mundo espiritual com nossa parte de vícios diminuída e aumentada a nossa parte das virtudes. Evidentemente, sabemos que muitas vezes, e isso é o nosso Chico Xavier que ensinava, é muito mais fácil você desenvolver uma virtude nova do que extirpar um vício bastante antigo, às vezes de séculos, que nós temos enraizado dentro do nosso espírito. É muito mais difícil. De qualquer maneira, esses dons de Deus e esses vícios que trazemos são competências nossas. Nós vamos ter que reduzi-los quando falamos dos vícios e tentar desenvolver as nossas virtudes ou novas virtudes. Isso é uma bagagem de uso pessoal. Mas também em cada reencarnação nós recebemos várias oportunidades, recebemos vários empréstimos. E quando nós nos lembramos da famosa parábola dos talentos, nós estamos entendendo que esses talentos são empréstimos ou concessões divinas a cada reencarnação nossa, e nós seremos cobrados pelo aquilo que fizemos desses talentos que nos foram emprestados. Sabemos que nessa famosa parábola, um senhor saiu para viajar, né, deu 5 talentos para um, deu 2 talentos para outro e 1 talento para um terceiro funcionário, e pediu para que eles dessem provimento. Ele viajou, voltou. Quando voltou, o que tinha 5 apresentou outros 5. Ótimo. O que tinha 2 apresentou mais 2, mas aquele que tinha 1, porque tinha uma visão até errada do seu senhor, que era um homem austero. Veja como é que é importante a visão. Os olhos são a luz da alma. Nós temos que saber ver Deus de uma maneira diferente, temos que ver o nosso próximo, temos que ver a nós mesmos de uma maneira diferente, porque esse homem, ele via aquele senhor como austero, cobrador, e por essa razão, por medo, ele escondeu aquele talentozinho que tinha e devolveu aquele 1, e por essa razão foi condenado, porque nós precisamos dar provimento. Vejam quantos empréstimos nós recebemos, até o nosso corpo é um empréstimo que a divindade nos concede, e nós seremos cobrados daquilo que fizemos. Evidentemente que devemos considerar também, e isso são palavras da nossa mentora Joana de Ângeles, que quando numa vida nos falta um talento, certamente porque já tivemos esse talento numa vida anterior e não soubemos dar provimento, e por essa razão esse talento nos foi retirado. Então são visões do Evangelho trazidas por Jesus, onde nós podemos identificar a reencarnação. E deixamos por fim uma passagem bastante reverenciada, vamos falar até sim, reverenciada pelos espíritas, né? Porque parece ser a passagem preferida dos espíritos, porque ali nós temos a reencarnação de uma forma literal. Porque aqueles comentários que colocamos aqui, como Allan Kardec também no Evangelho segundo o Espiritismo, são interpretações. É uma interpretação espírita das palavras de Jesus. Mas existem palavras onde você se interpreta no Evangelho literalmente. E isso foi o que aconteceu no famoso momento da transfiguração. Jesus foi para o Monte Tabor, lá estavam Pedro, João e Tiago. João é irmão de Tiago, eram aqueles 3 que estavam sempre junto com Jesus nos momentos mais diferentes, talvez aqueles que Jesus tivesse mais ligação, estavam com ele nessa transfiguração, no final da tarde, quase uma reunião espírita. Os 3 ficaram deitados, Jesus em pé se transfigurou, se apresentaram 2 espíritos junto a Jesus, aqueles 3 não sabiam quem eram, e quando terminou aquela sessão espírita de materialização, esses 3 apóstolos foram ter com Jesus e lhes perguntaram: mestre, quem eram aqueles espíritos? Jesus colocou Moisés. Naquela época não existia fotografia, não tinha referência nenhuma sobre Moisés, eles não sabiam quem era. Um era Moisés, aí eles entenderam muito bem. E o outro, Elias. E aí Elias que eles ficaram em dúvida, porque todas as profecias falavam que Elias teria que ter vindo antes do Messias. Se Jesus era o Messias, ele teria que estar lá. Mas como Elias? Não era
profetizado que ele viria antes. E aí Jesus afirmou: não, ele veio, entretanto vocês não reconheceram. E aí, escrito literalmente no Evangelho, eles entenderam que Jesus fazia referência a João Batista, que foi o seu precursor e, como bem sabemos, foi o nosso Elias reencarnado. Então, essas são algumas reflexões que nós gostaríamos de trazer para vocês sobre a reencarnação no Evangelho, a importância do entendimento da reencarnação para que nós possamos entender tudo que nos acontece, até a questão do mal, a questão dos flagelos que se impõem muitas vezes à humanidade para o nosso progresso. Nós estamos vivendo hoje um flagelo destruidor, que é uma pandemia. Evidentemente sabemos todos os reflexos espirituais relacionados a ela, mas, como Allan Kardec nos ensina no Evangelho, no Livro dos Espíritos, os flagelos vêm para que a humanidade possa evoluir, e nós sabemos que essa situação faz parte daquele quadro de progresso, onde a Terra sairá da condição de um planeta de provas e expiações e ingressará numa nova condição, que seria a de um mundo de regeneração. Então, que nós possamos fazer as reflexões necessárias, que possamos priorizar sempre o momento que corre. Evidentemente, o vento sopra, nós ouvimos o seu som, mas não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. Mas o importante é que nós sabemos que estamos aqui agora, essa é a nossa principal reencarnação, até porque temos a oportunidade, a bênção infinita de termos o conhecimento da doutrina espírita, que faz com que aqueles enigmas que surgem com relação à presença do mal, com relação às situações da vida, sejam equacionados. Isso nos traz uma consolação muito grande. Então, queridos companheiros e queridas companheiras do Grupo Espírita André Luiz, fiquem com Deus, não tenham medo, tenham fé, porque sabemos que com a presença da fé o vírus do medo se afasta, e vamos prosseguir. E que todos nós possamos permanecer com Jesus em nossos corações, vibrando para favorecer a nossa psicosfera que está tão abalada com pensamentos de sofrimento, que nós sejamos, cada um de nós, um emissor de ondas mentais positivas e favoráveis para reequilíbrio da nossa psicosfera. Muita paz a todos e muita alegria.